Salve, salve internauta! Seja bem-vindo a mais um Programador Alternativo. Eu sou o Guilherme Nativo e hoje a gente está começando aqui a série de algoritmos de ordenação, que é uma submatéria da matéria de estrutura de dados. E a gente vai estar utilizando a linguagem C. Por que linguagem C? Porque no C a gente tem que fazer tudo na mão mesmo, não tem nada pronto assim. Você vai fazer na unha. Porque tipo Python, JavaScript tem muita coisa pronta, então é interessante a gente ver aqui o funcionamento por trás. E eu estou utilizando aqui a IDE, que é o Visual Studio Code, né? Se você quiser saber como compila C no Visual Studio Code, eu estou deixando o link de um tutorial aqui na descrição. Então é só colocar, que foi o link que eu segui, inclusive, para aprender. Basicamente você tem que colocar um plugin, instalar um plugin aqui no VS Code e tá com o GCC funcionando, que é o compilador de C, né? Então, beleza. Aqui, ó, só aperta F6 e aí já compila pra gente. Olha que beleza. O famoso Hello World tá funcionando. Ok, vamos começar então. O algoritmo que a gente tem hoje é um dos algoritmos mais simples de ordenação. É o Selection Sort. O funcionamento é assim. Primeiro, encontre o menor elemento no arranjo. Então, o menor elemento aqui nesse arranjo é o 0. Troque-o com o elemento na primeira posição. Então, a gente trocaria o 0 aqui. Quando eu falar primeira posição é aqui. E quando eu falar índice 0 é aqui. Não confunda os dois. Depois, encontre o segundo menor elemento no arranjo, que é esse daqui. E troque-o com o elemento na segunda posição. Então, agora a gente já teria assim, né? Achou o primeiro elemento menor no arranjo, coloca na primeira posição, troca ele, né? Bota o 0 aqui, coloca um aqui. A gente acha o segundo elemento menor no arranjo, que é o 1, e coloca ele na segunda posição. Então, troca ele com o 2. Aqui fica 1 e aqui fica 2. Então, beleza, a gente vai fazer isso aí funcionando. E assim por diante, né? Continua o processo até que todo o arranjo esteja ordenado. Aí ele procuraria qual é o quarto elemento menor no arranjo. Esse daqui, então eu vou colocar ele na quarta posição. Aqui já está na quarta posição. Então beleza, e vai seguindo até que a gente chegue no último elemento do arranjo. Então, no nosso caso, como esse vetor ele tem o tamanho, né? O tamanho do vetor é 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente vai fazer isso 6 vezes, né? A gente vai primeiro procurar o primeiro elemento, depois o segundo, depois o terceiro, depois o quarto, depois o quinto e o sexto. E colocar nas suas respectivas posições. Beleza, isso é interessante. A gente precisa guardar o tamanho do vetor, então. E precisa guardar uma variável que vai percorrendo esse vetor, que eu vou chamar aqui de index. Então a gente precisa do tamanho e da index. Além disso, a gente precisa também de uma função de troca, né? Porque quando a gente achar o primeiro elemento menor, a gente tem que trocar ele com o elemento que está na sua respectiva posição. Então, vou botar aqui uma função de troca. Vou botar change, né? Uma dica, gente, é sempre colocar as coisas em inglês, porque é a linguagem utilizada pela programação, né? Tudo está em inglês, então é interessante a gente manter o padrão. Por exemplo, esse include é uma palavra reservada da linguagem. Então a gente vai mantendo aí o padrão e vai treinando o inglês também. E aí, a gente também vai precisar de uma função que realmente agora encontre qual é o menor elemento, né? Primeiro encontre o menor elemento. Então, vou botar aqui find less. Beleza, a gente vai precisar disso daí. Acho que aí tá ok. Então, primeiro a gente vai fazer essa função de troca. Lembra, dividir para conquistar. A gente não vai programar tudo aqui na main zona, não. A gente vai botar numa função de troca. Então, primeiro vamos conquistar essa função. Void change. E aí eu vou precisar de quê? Eu vou precisar de um vetor, né? Tá, vector. E também vou precisar do tamanho do vetor. Ou não? Não vou precisar do tamanho do vetor. Eu vou precisar dos dois elementos que eu quero trocar. Então, eu vou colocar aqui int a, vírgula, int b. Pronto, quero trocar esses dois elementos. Isso aqui vão ser as posições que eu quero trocar, né? Então, beleza.
A gente vai precisar aqui de uma variável para poder guardar o valor de uma, porque a gente vai precisar sobrescrever, né? Então, botar aqui value recebe, por exemplo, vector A. Então, o valor na posição A desse vetor. E agora a gente pode sobrescrever o A. Então, agora, ó, vector na posição A recebe o B. Né? Porque eu guardei, eu posso sobrescrever. E agora eu faço ao contrário. Vector B recebe o value que a gente definiu aqui. E assim a gente pode já ter trocado os valores que a gente especificou aqui, nas respectivas posições. E agora a gente vai fazer essa função de find less. Aqui eu não vou fazer esse find less void, eu vou fazer int para poder retornar um inteiro nessa função, que vai ser o valor do menor elemento nesse vetor, né? Então a gente vai retornar um inteiro. E também dá para fazer com um ponteiro, mas vamos fazer assim que é mais básico por enquanto. Então a gente vai precisar do vetor e do tamanho do vetor, já que a gente vai precisar percorrer esse vetor inteiro. Aqui tem um erro, que a gente precisa colocar o tipo dessa variável. Então, só para saber se vocês estão espertos mesmo. Aqui a gente precisa colocar o tipo porque o C é uma linguagem fortemente tipada. Não é como o JavaScript e Python. Então, por isso mesmo que a gente está usando, né, esse é um outro fator da gente estar usando o C para fazer esses algoritmos de ordenação, porque ele te obriga a implementar as coisas na marra. Então, o que a gente vai precisar fazer aqui? A gente vai precisar do valor do menor elemento, que é o que a gente vai retornar, né? E ele vai começar em 0. Agora uma coisa, se esse vetor tiver só um elemento, vocês concordam comigo que o menor elemento vai ser esse mesmo elemento? E outra coisa, se não tiver nenhum elemento, a gente nem vai fazer nada. Então, a gente vai fazer essas perguntas, né? Tipo, sizevect, antes de fazer qualquer coisa, sizevect se, né, vamos fazer uma condição, se sizevect igual a 0, então se eu tenho um vetor sem nenhum elemento, não faz nada. Return nada. E aí vai dar ruim. Se não, e se sizevect igual a 1, aqui ó, vou botar porque se sizevect também não, e aqui eu vou colocar menor ou igual a 0, porque vai que coloca um valor negativo, né? Não sei quem está implementando lá, eu preciso colocar a responsabilidade aqui em cada função. Então, se não for e for igual a 1, eu vou retornar 0. Então, eu vou retornar 0. E o int less recebe 0, que vai ser a primeira posição, né? Ele vai ser maior do que 1, pelo menos esse vetor. Tem um tamanho maior que 1. E a gente vai precisar de um for para percorrer essa função. Então, for, a gente vai precisar de uma variável que vai percorrer, que vai ser esse index, e ele começa em 0 também, que é no começo do vetor. Esse index vai andar até que ele seja igual a sizevect, que é o tamanho do vetor. E a cada repetição, o index vai incrementar um valor. Isso aí aqui é a mesma coisa que falar que index igual a index mais 1. Beleza. A gente vai incrementar. E aí dentro desse laço de repetição eu vou fazer a pergunta, né? Se o valor na posição less do vetor é maior do que vector na posição index, então esse valor less não é o menor valor, né? Se tem alguém que é menor que ele, que é esse valor, eu vou transformar o less nesse valor, que é o index. Então o que está acontecendo aqui?
termos práticos. Se, vou colocar aqui um 7. Se a gente está começando no vetor, né? Recebeu 0, beleza, o tamanho do vetor é maior, o tamanho do vetor é 6, o less recebe 0. Então a gente começa aqui. Vector less, esse valor é maior do que vector index? 7 é maior do que 7? Não, então não faz nada. Agora o index anda mais 1. Vector nessa posição, less, é maior do que vector nessa posição, index. 7 é maior do que 1? Sim. Agora less recebe index, então less recebe 1. E aí o index vai incrementar mais 1 e a gente vai fazendo isso até percorrer o final da função. Vamos ver se isso está funcionando? Vamos colocar aqui, ó, a função main. A gente vai declarar o nosso vetor. Vai ter 6 elementos, ele é do tipo inteiro. Vai receber os valores 7,0, 2, 3, 1, 3, menos 9 e pronto, ponto e vírgula. Beleza, só que para a gente saber qual o tamanho desse vetor, a gente precisa fazer uma funçãozinha aqui, na verdade, fazer um cálculo, né? SizeVect, que é o que a gente vai precisar. E a gente não tem pronto para pegar esse tamanho. O que a gente tem pronto vem dessa lib aqui, é o stdlib.h. Então você precisa incluir no projeto. Então, aqui que a gente tem aqui o sizeOf vector. Só que tem um probleminha. Esse sizeOf, ele vai retornar a quantidade de elementos desse vetor multiplicado pelo o tamanho em bytes do tipo desses elementos. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer essa conversão, né, para saber a quantidade exata de elementos que tem aqui, em vez da quantidade de bytes, a gente tem que dividir pelo tamanho em bytes do tipo desse vetor, que é int. Então aqui a gente vai receber o valor real. E agora vamos testar a função findLess, nessa função aqui. Bom, a gente vai precisar de um valor para receber o retorno da função. E agora a gente passa o vetor, que a gente está querendo procurar esse valor, e o tamanho do vetor. SizeVet. Beleza. E a gente imprime para saber qual valor é esse, né? Printf, e aqui tem que botar o %d para falar que é inteiro. Se fosse float, seria %f, por exemplo. E aqui a gente passa o valor da variável. Beleza? Se tudo deu certo, vamos imprimir o valor 5. Deu o valor 6. Imprimiu o valor 6. Less 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Imprimiu o valor errado, né? Porque ele começa em 0, então deveria imprimir o valor 5, que é relativo ao menos 9. Vamos ver que está errado. Bom, aqui eu não estou retornando nada, na verdade, né? A gente recebe findLess. Aqui eu preciso retornar o valor da variável. Return less. E aqui também não posso retornar nada. Para informar que tem algo de errado, eu vou retornar o -1, que é um valor que está incorreto, né, para a posição do vetor. Então a gente retorna um valor negativo. Fala que deu errado. A gente tem que imprimir o valor 6. Vou trocar aqui, ó, vai ser... Quer dizer, temos que imprimir o 5, né? Agora imprimiu o 5. Beleza, vamos trocar a posição aqui. Vou botar aqui -22. Agora tem que ser na 4. Na 3, né? 0, 1, 2, 3. Certinho. A função está pensando melhor do que eu. Beleza, o que a gente precisa agora para testar o change, a gente precisa de um toString, a gente precisa imprimir esse vetor aqui, né? Para saber se realmente alterou o valor do vetor aqui. Então eu vou ter um void toString que vai imprimir esse vetor. Então eu vou precisar do vetor e do tamanho do vetor. SizeVet.
E aqui tem que colocar o inteiro, não esqueça, é fortemente tipado. Isso aqui não é JavaScript. Beleza. E aí eu vou precisar de uma estrutura de repetição, né? Parecida com essa, para poder percorrer o vetor inteiro, já que eu vou ter que imprimir todos os elementos. É isso aí. E aqui que a gente vai imprimir? A gente vai imprimir. Para ficar bonitinho, eu vou botar uma barra assim, espaço, %d, barra, e aqui o valor que a gente quer imprimir, que é o valor do vetor na posição index. Ponto e vírgula. Vamos tentar imprimir esse nosso vetor aqui. Então esquece por hora isso daqui. E vamos imprimir o vetor. Se tudo deu certo, vai imprimir o vetor 702 menos 22. Deu alguma coisa errada porque a gente não passou o tamanho. Size vet. E aí o compilador já atribuiu um erro. De novo, aqui a gente esqueceu das chaves. Pô, se vocês não falam nada, pô, deixa na descrição. Alguma coisa, me avisa que tá faltando alguma coisa. 702 menos 22, 3 menos 9, nosso vetor. Tá imprimindo ok. E agora vamos testar aquela função change. Então vamos trocar aqui, ó, change o vetor. A gente vai mudar o vetor. E qual a posição a gente vai trocar? A gente vai trocar esse 7 com esse 3. Só para testar aqui. Então é na posição 0 e na posição 0, 1, 2, 3, 4. Então agora o primeiro valor ele tem que ser o 3, né? E trocou aqui, botou um valor 4, botou esse valor. E aqui botou o valor 7 certinho. O que aconteceu? Vamos ver esse change. Int valor recebe vector A, vector B recebe valor, vector A recebe B. Na verdade aqui, vector A, ou seja, o valor do vetor na posição A está recebendo uma posição, que é diretamente o que a gente tem passado aqui, que é o 4, né? Na verdade aqui deveria ser o valor na posição B. E agora sim, primeiro ali vai ser o 3. Então beleza, 3 trocou com 7, né? Era 7 e trocou com 3. Beleza? Agora vamos partir para a função real, que é o selection sort. Os erros de programação é assim mesmo, a gente tem que compilar, testar e ver o que está dando errado. Vamos embora. Void selection sort, que vai ser a função que a gente quer, né, para poder ordenar. O que a gente vai precisar? A gente vai precisar do vetor que a gente quer ordenar e do tamanho do vetor, size vet. E aqui é um vetor, beleza. O que a gente vai precisar aqui? Olha só, veja bem. A gente precisa percorrer o vetor inteiro para primeiro encontrar qual que é o menor elemento nesse arranjo, né? Só que também precisamos, depois que percorreu o vetor inteiro e achamos o menor arranjo, a gente precisa trocar e depois percorrer o subvetor, né? Então, imagina se a gente tem uma função assim, ó, 7, que é o pior caso, né? 5, 4, 3, 2, 0. Inversamente ordenar. A gente precisaria percorrer o vetor inteiro, encontrar o menor elemento, que é aqui, e trocar com o primeiro, a primeira posição. Depois a gente esquece essa posição e passa esse subvetor. Então a gente percorre o subvetor inteiro, encontra o segundo menor elemento, que é o 2, e troca com o primeiro elemento do subvetor, que agora é o 5, né? E agora a gente esquece essas posições e vai passar o subvetor, encontrar o terceiro menor elemento e assim por diante. Perceba que a gente vai ter que percorrer o vetor inteiro, passar o subvetor. Percorrer o subvetor inteiro, passar o outro subvetor. Então uma complexidade x ao quadrado. Porque a gente tem que fazer 2 fors para isso, né? A gente tem que fazer um for que vai ser
este for de encontrar o primeiro elemento e depois um for para a gente passar o subvetor. Então, aqui a gente vai precisar de um index, que vai ser a variável que vai percorrer o vetor, então ele começa no índice 0, até que a gente percorra o vetor inteiro. Index é esse for aqui, né? Vou copiar ele, beleza. Vou indentar certinho. E agora, o que a gente precisa? A gente precisa da variável less, né? A gente precisa encontrar o menor elemento desse vetor. Então, vou defini-lo aqui e começar a utilizar as nossas funções, né? Que a gente definiu aqui em cima. A gente já conquistou. Então, primeiro a gente precisa encontrar o menor elemento no arranjo. Então, primeiro é o find less. Less vai receber find less. E é o que? Do subvetor. Lembra que a gente vai ter que fazer esse controle. Então, como que a gente faz isso? A gente vai passar o vector mais o subvetor. Quando a gente passa um vetor aqui para a função, aqui dentro ele trata isso como um ponteiro. E é um ponteiro para o primeiro elemento do vetor. Então, ele aponta para cá. Então, se eu passasse aqui no find less vector mais 1, ele apontaria para a segunda posição do vetor, que é a de índice 1. Então é isso que a gente vai fazer, só que de maneira dinâmica, né? Que é o index que vai fazer esse controle. E aí, a gente também precisa passar o tamanho desse subvetor, né? Que é o sizeof sizevet menos o index, que está fazendo o controle aí do tamanho do subvetor. Pronto, encontramos o menor elemento. O que a gente faz? A gente vai trocar com o elemento na primeira posição do subvetor, né? Então, change. Então, o que a gente vai precisar no change aqui? A gente vai precisar do vetor e das posições que a gente precisa trocar. Então, é o vetor e as posições que vão ser o less mais index, né? Por quê? Porque o index está fazendo o controle do nosso subvetor, né? Ele está cortando aqui. E, além disso, a gente precisa passar aqui a outra posição, que vai ser o próprio index. Show de bola! Se tudo deu certo, calma, a gente precisa imprimir lá na main. Já deu um erro aqui ao compilar, que foi em sizevet. Aqui a gente não colocou o tipo. Estou me acostumando com esse fortemente tipado de novo. Faz tempo que não programa em C. Estamos voltando aí. Beleza. Vamos usar aqui a função de fato, selection, e finalmente ordenar esse vetor. A gente precisa passar o tamanho do vetor aqui, né? Que é sizevet, não sizeof. Esse corretor aí está mais atrapalhando que ajudando. Vamos compilar e ver se está tudo ordenado. Menos, olha só o que a gente tem aqui. Menos 22, menos 9, 0, 2, 3, 7. Tudo ordenado. Vamos fazer mais um teste. Vamos colocar valores repetidos aqui. Vou colocar aqui o menos 9 junto. E aí ele compilou pra gente tudo certinho. Massa demais! Então por hoje isso é tudo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo. E nas próximas aulas a gente vai trazer outros algoritmos de ordenação aí, com Insertion Sort, Bubble Sort. Então, se você gostou, se você conseguiu programar aí junto comigo, tá? Não fica só assistindo, galera. Vai lá e programa para você entender na prática, porque só assistindo, vendo a teoria, a gente acha que entendeu, mas na hora que vai programar que a gente encontra os erros. Beleza? Então, deixa o seu like, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, vamos nessa!